Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Está no ar mais um programa de todo o coração. Seja bem-vindo. Eu sou Jailma Barbosa e a partir de agora a gente vai aprender mais sobre o Evangelho, fazermos nossa reflexão do fim de semana e também compartilhar a palavra com a liturgia e com tantos ensinamentos da Igreja Católica. A gente começa o nosso programa com Dom José Rui Gonçalves Lopes trazendo a reflexão do Evangelho dessa semana. Queridos irmãos, caríssimas irmãs, paz e bem. Mais uma reflexão do Evangelho Dominical. Desta feita, o capítulo 12º do Evangelho de São Lucas. Lucas 12, versículos 13 a 21. É exatamente o Evangelho do 18º domingo do tempo comum. Vale sempre a pena recordar aquilo que eu costumo dizer ao início de cada reflexão. O tempo passa, o tempo voa, e devemos aproveitar o tempo não apenas para contemplar a rapidez com que ele se passa veloz sobre as nossas vidas, mas nós somos passageiros no tempo e devemos aproveitá-lo, não naquele sentido americano de que tempo é dinheiro, mas aproveitar no sentido grego, do kairos. Tempo é a oportunidade que Deus nos concede em nossa vida para buscá-lo, para viver a sua palavra e para, especialmente, viver a oração na proximidade, na intimidade com Deus. Pois bem, alguém do meio da multidão sai com um pedido, no mínimo inusitado, a Jesus. Não precisava de um milagre, não necessitava de uma cura ou de uma palavra de carinho ou de conforto. Essa pessoa pedia que Jesus fosse uma espécie de juiz, que fosse ajudá-lo a repartir a herança que ele havia recebido com os outros. Mas é cada pedido, não é? É cada oração que a gente faz a Nosso Senhor. Orações descabidas, quando queremos impor as nossas vontades, ou quando queremos coisas e desejamos barganhar com Deus. Então Jesus também dá uma resposta muito contundente e até certo ponto incisiva. Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E ainda acrescenta, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de uns bens ou de bens. O Evangelho nos fala, então, claramente da nossa relação com os bens materiais. A riqueza não é pecado. Pelo contrário, ela pode até mesmo ser um bem em si mesma. Quando alguém tem dinheiro, tem a possibilidade de fazer o bem, tem a possibilidade de ajudar um irmão, tem a possibilidade de construir coisas boas. Porém, a riqueza não pode e não deve ser considerada como um bem absoluto. Isto porque ela é relativa a um outro bem, a um outro tesouro, a uma outra riqueza que nós devemos procurar incessantemente, que é Jesus Cristo. Por isso, recorda-nos hoje São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Colossenses, acrescentando que a nossa vida já está escondida em Cristo Jesus, com Cristo em Deus. Numa outra passagem, São Paulo, ao descobrir Cristo, ele diz: lançando-me para frente, deixo para trás tudo aquilo que não serve, pois para mim Cristo é o lucro
Cristo é o lucro, viver, morrer é o lucro. E dessa maneira ele considera que tudo então é lixo, diante da riqueza absoluta que é Deus. Assim, Jesus continua o Evangelho contando uma parábola, e no final desta parábola, em que um homem angaria muitos recursos, amealha muito dinheiro na sua propriedade, com os seus celeiros, o final daquela parábola é: louco, ainda nesta noite te pedirão de volta a tua vida. A palavra louco pode ser um tanto quanto dura. Poderia, e existe em outra tradução que diz insensato. Você não tem a sensatez, você não tem a juízo de achar que sua vida consiste apenas em bens materiais, em dinheiro, em poder, em cargos, mesmo que sejam cargos de igreja. A vida não consiste nisto. Quando nos pedem de volta a nossa vida, eu não vou levar báculo, mitra, anel episcopal, eu não levarei a minha cátedra que está na catedral, eu levarei apenas aquilo que eu levei desta vida, isto é, o bem que eu fiz. É desse modo que a primeira leitura do livro do Eclesiastes nos diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Acumular tesouros, acumular riqueza para si mesmo e não ser rico diante de Deus é tolice, é insensatez, é loucura, porque não são os bens, são as obras. Ter bens é diferente de fazer o bem. Muita gente tem bens, mas não é uma pessoa de bem. Outros têm bens, mas são egoístas, não partilham. Vaidade é ostentar, vaidade é ter e não fazer. Vaidade é viver das aparências. Eu diria até, numa definição muito minha, muito própria, que vaidade é alguma coisa que não é apenas aparentemente bela ou superficial. É algo interior, que engana e ilude. Ilude quando acreditamos ser o que nós somos. Porque existem vaidades que não são estéticas, não são aparentes. Existem vaidades que são de dentro. É quase uma loucura de alguém que se acha não bonito, mas que se acha o melhor, que se acha o mais inteligente, que se acha o mais competente, aquele que é capaz de resolver ou de ter resolvido todas as questões. Isso é vaidade, é tolice, é besteira. Nós não somos nada diante de Deus. Aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, o que nós somos de bom, vem de Deus. De fato, não somente a nossa vida é frágil, mas também as coisas da terra são precárias. Basta uma tempestade, destruiu não apenas uma fazenda, alagou uma cidade, destruiu automóveis, casas. Quantas vezes a gente assiste na televisão reportagens de tragédias ambientais ou de catástrofes provocadas pelo próprio ser humano, em que as pessoas perdem tudo. A gente vê a precariedade da vida, como a vida é frágil, como as coisas são precárias. Por isso, São Paulo, mais uma vez recorrendo ao apóstolo dos gentios, São Paulo dizia de forma tão bela: tudo é vosso, mas vós sois de Cristo. A gente tem tudo, mas eu sou de Cristo. E tudo aquilo que eu tenho também é de Cristo, pois foi Deus que me deu, foi Deus que me inspirou, foi Deus que capacitou a minha inteligência para que eu trabalhasse, para que eu estudasse, para que eu me desenvolvesse e conseguisse tudo aquilo. Também citando um outro santo, São Francisco, vocês podem logo deduzir São Francisco de Assis, o santo da pobreza, não. São Francisco de Sales escreveu um capítulo
sobre como ser pobre tendo riqueza. Vejam que título tão profundo e tão sábio. Sobre como ser pobre tendo riquezas. A certa altura ele escreveu: ninguém confessa que é ganancioso, porque todos detestam a vileza do coração. É vil uma pessoa ser ganancioso, querer tudo para si, é confessar-se extremamente egoísta. Por isso é que São Francisco de Sales diz: ninguém confessa que é ganancioso. Todos dizem: não, eu estou por segurança fazendo uma poupança, por garantia, por prudência, eu comprei isso, eu comprei aquilo. Às vezes é mentira, é ganância. Pois bem, sobre como ser pobre tendo riqueza. Às vezes a gente é pobre, não no sentido de não ter as coisas, mas tendo as coisas, ser desapegado, ser alguém que sabe partilhar, que sabe olhar as necessidades do outro e vir em auxílio, em socorro de quem precisa. É a relação dos bens materiais com os bens materiais que vai me dizer quem eu sou, para mim mesmo. Um vaidoso, um arrogante, um ganancioso, ou se eu vou ser um filho de Deus, amoroso, que tudo recebeu do Pai e tudo sabe partilhar com os irmãos. Um abençoado final de semana para você e para sua querida família. Munidos dessa reflexão tão importante, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais programa de todo o coração. Já de volta com o programa de todo o coração, que alegria nossa ter a sua companhia. A gente vai direto aprender sobre liturgia com o Padre Adriano Davi, que é mestre em liturgia. Prestemos atenção. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez a gente se encontra no nosso programa de todo o coração, programa da nossa diocese. E neste bloco, rezando a liturgia, a gente procura meditar, conhecer, partilhar um pouco sobre a celebração da Eucaristia, sobre os sacramentos, sobre a celebração dos mistérios que tornam presentes na nossa vida a salvação operada por Jesus. Nós estamos fazendo um caminho sobre a mistagogia da celebração da Eucaristia, a mistagogia da missa. E partilhando cada momento, a gente vai conhecendo, vai se aprofundando, vai realmente buscando conhecer mais para rezar mais. A gente reza melhor quando a gente conhece, quando a gente sabe daquilo que nós estamos fazendo e estamos realizando. Nós paramos sábado passado e concluímos a oração eucarística. A oração eucarística como uma unidade que inicia-se lá no diálogo inicial até a doxologia final. Dentro desta unidade é dividida em prefácio, narrativa da instituição, anamnese, memorial, intercessões, etc. Todo esse bloco da oração eucarística desemboca na doxologia final, quando o padre toma o pão e o vinho, não mais pão e vinho, mas corpo e sangue do Senhor, e eleva a Deus, justamente dizendo: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. E a Assembleia aclama: Amém. Concluindo a oração eucarística, a gente entra no rito de comunhão. O rito de comunhão é justamente, vamos dizer assim, para onde desemboca essa prece eucarística. Pergunta que a gente sempre faz: por que é que nós pedimos que Deus transforme o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo? Para a gente comungar. Comungando, a gente se torna Cristo, a gente se torna realmente aquilo que comungamos, aquilo que recebemos. Então, a prece eucarística, a oração eucarística, ela se desemboca no rito de comunhão.
O rito de comunhão está intimamente ligado à oração eucarística, tendo em vista que tudo nela tende para que os fiéis cheguem à comunhão. Toda a prece eucarística tende a isso, a comunhão sacramental. Ou seja, o pão e o vinho eucaristizados, o pão e o vinho transformados no corpo e sangue do Senhor, são para ser partido e distribuído, para que a gente comungue. E comungando, a gente se torne realmente Cristo, faça parte desse corpo de Cristo. O rito de comunhão, ele está dividido em 7 partes. O Pai Nosso, e aí o convite. No Missal brasileiro, nós temos 7 frases, 7 formas de fazer este convite, a oração do Pai Nosso. Em seguida, o Livrai-nos, que é um embolismo, é uma continuação do Pai Nosso. Por isso a gente não diz o Amém no final do Pai Nosso, porque a oração continua. Quando o povo termina, livrai-nos do mal, o padre já entra, livrai-nos de todos os males. Então é a mesma prece que continua na boca do sacerdote. Não tem o Amém para encerrar o Pai Nosso, porque na realidade ele continua na parte do livrai-nos de todos os males. E aí a gente conclui toda esta oração dizendo: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração pela paz, que a gente já é bastante conhecida nossa. A saudação, quando o padre diz justamente a paz do Senhor esteja convosco, então saúda a Assembleia com a paz que ele acabou de rezar. Em seguida, a gente entra na fração do pão, justamente uma parte essencial da Eucaristia, porque a fração do pão, ela vai justamente dar nome, é o primeiro nome da celebração da Santa Missa, é fração do pão, né? Então, esse partir o pão é justamente para dizer daquele pão eucaristizado, daquela celebração, a gente parte para ser um. Então, a hóstia grande do padre está representando justamente isso. O pão que é partido, fracionado, para que todos tenham acesso àquele pão. Então, a fração do pão, ela tem um simbolismo realmente interessante. E aí, porque o pão está fracionado, porque o pão está partido, a gente tem acesso ao rito de comunhão. E, por fim, fecha esse rito, conclui-se esse rito com a oração pós-comunhão. A meta da procissão, a meta da comunhão é o altar. Então, como sempre, nós nos levantamos dos nossos lugares e nos dirigimos em direção ao altar para dele recebermos realmente a comunhão. Algumas atitudes são interessantes, algumas atitudes interiores e gestos. O silêncio é importante, o canto de comunhão é importante. Então, justamente, a procissão, se levantar, o caminhar em torno da comunhão, são elementos e gestos que nos dizem justamente o nosso encontro, a nossa postura, o nosso desejo de comunhão. É interessante fazer notar que a procissão da comunhão, a procissão para a comunhão, ela tem um caráter realmente escatológico, né? É o nosso encontro com o nosso Salvador. Nós vamos ao encontro do Senhor, enquanto o Senhor ressuscitado vem ao nosso encontro por meio do sacramento. E na história, no tempo, no espaço, a nossa vida é sempre assim, um caminhar ao encontro desse Cristo Jesus. Como rito de comunhão, a gente coloca justamente o foco na antífona de comunhão, no canto de comunhão, que faz justamente ponte com o Evangelho. Então, aquilo que eu estou recebendo também é fruto de uma liturgia da palavra. É fruto daquilo que a gente escutou, a palavra que se faz carne, a palavra que se faz comunhão. Então, o canto de comunhão esteja em sintonia com o Evangelho. De acordo com a Instrução Geral do Missal Romano, com o Código de Direito Canônico, você pode receber a Sagrada Comunhão como você achar que deve recebê-lo.
em pé ou de joelhos, na mão ou na boca, né? Então, caminhar, ir ao encontro do Senhor, justamente com esse caráter de quem vai realmente ao encontro do Kyrios, do Kyrio, do Senhor ressuscitado, de Jesus que vem ao nosso encontro, na nossa casa, na nossa história. Então, que esse momento de comunhão com o Senhor seja realmente entrar em comunhão com o corpo, entrar em comunhão com Jesus, entrar em comunhão com a igreja, para assim fazermos da nossa vida uma Eucaristia, um pão partido, um pão partilhado. Deus te abençoe, abençoe o teu sábado, abençoe o teu domingo. Boa celebração da Eucaristia. E que tal agora aprendermos sobre a vida dos santos? Quem tem essa missão aqui no De Todo Coração é o Frei Jean. Olá, meu irmão e minha irmã, estamos de volta para mais um encontro no qual nós estamos conhecendo da espiritualidade, da mística agostiniana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a comunidade agostiniana, a vida dos freis, a vida dos frades. É o que Santo Agostinho sonhou para a sua comunidade agostiniana. Quando ele escreve a regra, na verdade ele não estava pensando na ordem de Santo Agostinho, que vai nascer muito tempo depois pela igreja. Em outros episódios e outros encontros nós vamos falar, sim, podemos dizer talvez até numa outra série, se você pode considerar isso daqui uma série, nós vamos falar sobre a história da Ordem de Santo Agostinho. Mas hoje o que nós queremos trazer até você é colocar exatamente qual a importância desse segundo pilar que existe na Ordem de Santo Agostinho, que é a comunidade. E nós começamos com aquilo que a própria regra de Santo Agostinho nos coloca. Nossa regra de vida começa assim. Antes de tudo, caríssimos irmãos, amemos a Deus e depois ao próximo, porque estes são os principais mandamentos que nos foram dados. Número 1. Eis aqui o que mandamos que observe vocês que vivem em comunidade. Em primeiro lugar, já com este fim vocês se congregam em comunidade. Vivam unânimes em uma casa e tenham uma só alma e um só coração, orientados para Deus. E continua dando a regra de vida aos irmãos que querem viver em comunidade. Mas só essa introdução da regra já nos permite exatamente percebermos qual o princípio, o sentido de comunidade, o sentido de consciência eclesial, de igreja que Agostinho tinha. Vivem unânimes em uma casa, tende uma só alma e um só coração em Deus, orientados para Deus. Viver juntos, ter unanimidade por um gosto, é possível para todos, Eu posso gostar do mesmo time de futebol que você, podemos formar um clube do futebol que amamos, podemos formar o clube dos amigos da igreja, dos ex-alunos, dos ex-marinheiros, não sei, podemos ter muitas coisas afins e pensamos juntos, pensamos em comum, vivemos juntos, temos os mesmos ideais políticos, temos as mesmas ideologias, ou seja, muitas coisas podem nos reunir. Mas para Santo Agostinho, quando ele pensou a regra de vida, ele vai dizer: tende uma só alma e um só coração, porém, orientados para Deus. São muitas almas, são muitos corpos, são muitos corações, mas unidos em um único coração, o de Deus. Ou seja, é viver na comunidade, buscando a Deus. E da comunidade, oferecer Deus ao mundo. Esse é o cerne da nossa vida agostiniana, do que um frade, do que um padre agostiniano deve viver, deve procurar viver. Ter essa unanimidade, ou seja, ter essa intimidade, com o próprio Jesus Cristo. Ser unânime, ou seja, pensarmos juntos da mesma forma, da mesma maneira, ou seja, procurando a Jesus. Porém, na diversidade do carisma, na diversidade dos dons que Deus nos dá. Então, a comunidade agostiniana é exatamente para a nossa vida o centro do nosso apostolado.
Santo Agostinho foi um homem apaixonado pela amizade, viveu intensamente a sua amizade, teve um amor profundo pela amizade durante toda a sua vida. E toda essa sua vida de amizade integrada na fé fez com que Agostinho pensasse um sonho de comunidade. Agostinho, antes mesmo de pensar em viver como monge ou como padre ou bispo no futuro, que ele nem procurava ser, ele reuniu seus amigos para partilhar a vida, para escrever sobre a vida. Não é? É tanto que ele vai escrever de Beata Vida, Solilóquios, tantas outras obras em comunidade de amigos. Agostinho vai dizer que essa primeira experiência não dava certo porque muitas coisas dos desejos carnais atrapalhavam, ou seja, ele vai colocar isso muito claro, mas o desejo de procurar a sabedoria, de procurar a verdade com os amigos. E quando cresce esse encontro com Deus, ele continua nessa mesma perspectiva. É através da amizade que ele forma a comunidade dos monges, é através da amizade que ele procura fortalecer a vida dos clérigos. E assim, é nesse contexto de amizade com Deus e amizade com o outro em Deus que Agostinho vai trilhar para nós, através de sua vida, de sua história, de sua obra, uma forma de viver em comunidade. E é isso que nós hoje vivemos, né? Ou seja, não é renunciar aos nossos ideais. Temos que fazer renúncia sim, mas é aceitar o ideal que também a vontade de Deus nos coloca, de sermos livres, de dizer sim com liberdade e sermos felizes fazendo a vontade de Deus. Mas isso a partir da comunidade. Por isso eu posso dizer sem medo, meus irmãos, que a característica mais marcante dos agostinianos é a amizade. A característica mais marcante dos agostinianos é a amizade, ou seja, é a proximidade com Deus, com os irmãos, com o povo de Deus. Não é trazendo, como a gente diz, a sardinha para o nosso lado, não é? Mas é também dizendo aquilo que é de nós. O acolhimento, a fraternidade, a partilha, a alegria de estar junto. É isso que nós aprendemos desde o início. E aprendemos que, partilhando tudo isso, todos esses dons nascem da comunidade, mas devem favorecer o crescimento desta comunidade primeira, para que nós, enquanto comunidades de freis, possamos oferecer o melhor à comunidade eclesial, à comunidade da igreja, como serviço da gratuidade de Deus, através da amizade, do ensinamento, da busca de Deus, da relação interior, e acima de tudo, vivendo em comum e partilhando a mesma vida, a mesma fé, os mesmos ensinamentos. Este foi mais um De Todo Coração. É o programa da Diocese de Caruaru, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Temos muito a agradecer pela sua companhia e dizer que semana sem missa é semana sem graça. Então, todo domingo, 9 horas da manhã, aqui na TV Jornal, a missa da Catedral é transmitida. Então, acompanhe a missa pela TV, pelo nosso canal da Diocese de Caruaru, mas o mais importante é que você se faça presente. Se não pode, acompanhe pelas redes sociais e também pela TV Jornal. Você já sabe, o canal é Diocese de Caruaru, lá no YouTube. Essa também é a nossa rede social no Instagram. Fiquem com Deus, uma semana muito abençoada para todos vocês e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.